Gente, vamos dar continuidade, então. Eu vou começar, antes de dar as boas-vindas oficial e apresentar a Melissa e a Kenny, fazer o que o PC fez, que é um segundo de aquecimento, tem gente entrando, gente saindo, tem os nossos amigos ali de pé atrapalhando, conversando, né? Alguém joga uma bolinha de papel, por favor, na cabeça dos que estão ali e fala, ó, vocês estão bem no meio da passagem. Enquanto isso, confessar para vocês duas uma coisa, que alívio 3 mulheres nesse palco, porque estava um show de testosterona. Nada contra os meninos maravilhosos, né, conhecimento a rodo, mas como está difícil a gente conseguir fazer um equilíbrio entre homens e mulheres no palco. Então, assim, não, menos um pouco de testosterona e um pouco mais de... Estrogênio e progesterona. Exatamente, nossa querida enfermeira. Estamos no Outubro Rosa também, né, Ana? Vale super a pena lembrar, né? Boa. Memorável aí para a mulherada. Gente, podemos começar, né? Então, assim, o plateia é 50% masculino, 50% feminino, então tá ótimo. Vamos conversar, finalmente, então, sobre quando o paciente virou consumidor. Eles estavam lá se perguntando, né, como é que a gente traz essa figura para dentro de casa? E a gente vai responder como é que fica quando esse paciente vira consumidor. Qual é essa nova lealdade? Qual é esse desafio? É um tema complexo, é um tema vasto. E ontem, Mel, você não estava aqui? A Kenny acho que também já tinha ido embora. Não sei se ela estava aqui nessas sessões de ontem, foram incríveis, né? Auditório lotado, assim, umas conversas bem boas. E teve a doutora Sandra de Franco, que ela trouxe uma informação que eu já queria, depois de eu apresentar vocês, que vocês já pensassem como é que a gente pode lidar com isso. Agora, não é mais não permitido chamar paciente de cliente, né? O Conselho Federal de Medicina se curvou já tem alguns anos a essa nomenclatura. E, na verdade, palavras têm força, né? Quando a gente começa a dizer que o nosso paciente, sim, é o nosso cliente também, e nosso cliente é nosso paciente, a gente tem uma dicotomia brava em cima da mesa para resolver. Então, em cima disso que eu vou deixar vocês pilotarem o show, eu só estou aqui para fazer apoio e gritar para o PC me ajudar ali a projetar as coisas. Mel, posso te apresentar primeiro? Lógico. Gente, Melissa Palmieri, essa mulher linda que está aqui do meu lado, médica e sanitarista, assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde aqui em São Paulo, presidente da SBIM, é isso? Isso, SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações. Sociedade Brasileira da Regional São Paulo, isso. Né? Beleza. Atuando em comunicação em saúde, imunização e política pública. Olha o tamanho do currículo, dá até medo de sentar do lado dela. Não é não, Kenny? Tô honrada. Então, o seu também não fica nada atrás, e aí, Kenny Moura Bahia, essa outra maravilhosa que está do meu lado, está com 19 anos de gestão em operação e inovação na saúde. Enfermeira originalmente, depois também migrou para gestão em saúde. Hoje trabalha como head de operações do Medban. Ela vai falar um pouquinho disso. Que é uma health tech financeira que a gente está incubando aí para o segmento médico. Meninas, então a primeira pergunta. Paciente virou cliente, cliente virou paciente. Quem que é esse paciente que entrou no consultório? Quem que é esse cliente que entrou no consultório? Mel. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema. É uma honra dividir o palco com duas mulheres potentes. O que é importante sempre? Que nós conheçamos quem é o paciente-cliente, né? Essa dicotomia. E como eu trabalho muito com comunicação de saúde, eu sempre fico antenada e eu acho que essas pesquisas que nos dão a oportunidade de conhecer o paciente nos possibilitam pensar como que eu vou atingir eu vou falar cliente-paciente, muitas das vezes eu vou falar um ou outro, mas que entendam como queira esse foco da nossa atenção. Hoje a gente fala muito da economia da atenção, então quem é essa persona? Boa. E o que é importante, acabou saindo em agosto uma pesquisa chamada Brasil no Espelho, que até foi a Globo que capitaneou e fez. PC, acha aí pra mim, Brasil no Espelho, pesquisa da Globo, vê se você consegue jogar no telão. Isso. Essa pesquisa, ela traduz muito quem é o brasileiro nas suas diferenças, então colocando numa simplicidade, porque eu acho muito bacana todo mundo procurar essa pesquisa, fala que o brasileiro é uma pessoa preocupada com a família, e a família do brasileiro, hoje existem distintas famílias, é uma pessoa religiosa. Olha só.
Com relação à religiosidade do brasileiro, o brasileiro, na maior parte, ele é cristão e tem aumentado a questão de aumento dos evangélicos dentro dessa pesquisa, e mostra a questão da confiança. E aí a confiança é fundamental em qualquer tomada de decisão. Perfeito. Então, eu queria trazer de início para a nossa discussão, ou seja, para você ter lealdade de alguém, primeiro você tem que mostrar a confiança. Eu sempre falo do walk the talk. Não adianta uma marca pregar alguma coisa que o CEO não prega, que o gerente, que o próprio... E aí eu falo também da Secretaria da Saúde, né, que é o qual eu trabalho também. Nós temos que walk the talk, ou seja, falar aquilo que nós, fazer aquilo que nós pregamos. E a questão também de agilidade e utilizar hoje essas facilidades para acesso desse paciente. De uma forma resumida, eu acho que esse é o início do que nós temos que pensar. Quem é? Quais são as dores? E aí sim... Ou seja, por essa pesquisa da Globo, o brasileiro, ele é conservador, ele tem o atributo da confiança como índice vital, e isso se expressa, entre outras maneiras... Ele ainda confia, tá? Apego à família? Isso, apego à família e religiosidade. Tá. Muito legal. Kenny, se isso reflete na tua experiência? Super. Tá. Com certeza, assim. Acho que, nossa, a explicação foi bem completa. Vou só acrescentar algumas coisas aqui também, um pouquinho da minha vivência, né? Acho que a gente, enquanto serviço, às vezes a gente falha também em mapear qual que é o ICP do paciente, né? Então, o que é o ICP do paciente? Da onde ele vem? O que ele consome? Qual é a classe econômica que eu atinjo o meu paciente, né? A gente não está aqui para pegar tudo, né? Eu acho que cada serviço ele tem um dever de casa de tentar entender qual que é o paciente ideal que eu quero dentro do meu consultório, né? Então, quais são as suas preferências? A Melissa falou muito bem quais são as dores do paciente, né? Quais são as necessidades, mas o que ele busca em termos de serviço de saúde. Então, é esse dever de casa que, enquanto serviço, e aí eu não estou falando só do segmento privado, pode parecer, ICP, vou mapear um ICP para fazer um atendimento mais assertivo para um paciente particular. Não, o segmento público também, né? É extremamente importante, né? Eu venho da saúde pública, né? Uma coisa que eu e a Melissa a gente compartilha, que viemos do segmento público, também já atuamos no privado, mas as necessidades essenciais são as mesmas, né? O ser humano ele precisa de acolhimento, precisa de humanização, precisa ser ouvido, ele precisa ser respeitado, mas eu acho que a gente precisa prestar atenção, de fato, em gastar um tempo, uma energia, em escrever, né, e mapear, colocar para fazer um brainstorm, ele entender quem que é esse meu cliente, como que ele vem, que canais ele vem, o que ele busca, o que eu tenho para ofertar, de fato eu tenho para ofertar. Então, acho que só para adicionar aí, e a Ana, aliás, é uma especialista nisso, né? A gente já conversou bastante sobre isso, mas ela ajudou bastante a gente a mapear o ICP do paciente da Medban, né? Boa, fizemos, né? E não foi fácil. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Foi? Perdeu? Gente, a produção aqui se atrapalha de vez em quando, mas quem está ao vivo sabe, vai lá e faz, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, enquanto o PC está integrando ali o material. Tanto para o paciente da rede pública quanto o paciente da rede privada, sabendo que essa lealdade, né, essa questão essa dicotomia, ele é cliente, mas ao mesmo tempo ele é paciente, e essa palavra, essa duplicidade, essa chave cliente-paciente, ontem a gente navegou um pouco em cima disso, né? Ela é dolorosa, né? Porque ela traz implícita a necessidade da gente parar de santificar o médico, e o médico tem que sim ser remunerado e bem remunerado pelo que faz. Ele tem um negócio para tocar. É o trabalho dele. É o trabalho dele, e essa santificação traz, a gente falou muito ontem de vida financeira do médico, sobre essa chave. Mas tem também a questão de que se você trata o teu paciente como um cliente, já não é tanto aquela dependência, beleza, não é tanto aquela dependência pessoal, e sim uma relação mais afeita, inclusive, a regras e a contratos, né? A gente passa a ter um segmento de contratos maior. Quero virar a chave da pergunta agora para como é que vocês lidam, ou como é que na experiência de vocês, o corpo clínico, sejam médicos, sejam consultórios, sejam, enfim, o corpo clínico geral, está lidando com esse paciente que chega carregado de informação. Porque todo mundo está partindo aqui do pressuposto que o cara está chegando no consultório para ser
entre aspas, educado no problema onde ele tem. E muitas vezes ele está chegando com um pré-diagnóstico dele mesmo, com um assessment, talvez com uma lista de remédios que ele acha que é necessário adequar para ele, e ele já não tem essa relação com o médico tão desbalanceada, né, do pedestal e de quem não está no pedestal. Como é que isso atrapalha ou ajuda esse jogo da lealdade, Melissa? Eu acho essencial o que você está falando, a questão, e eu, por ser sanitarista, vivemos a infodemiologia, que é o excesso de informação. Bom, você deve ter vivido isso depois da Covid estourado, muito, né? Muito. E a infodemiologia, nós temos a infodemia. Assim como a epidemia está sob ocorrência, né, de infecções relacionadas à disseminação de patógenos que nós falamos, a infodemia, o excesso de informações, nós estudamos cada vez mais essa disseminação de informações e o que acarreta na escolha de comportamentos para o paciente. Tá. E isso tem sido muito decisivo para o paciente em si, e nós da área da saúde, seja da pública, da privada, temos que estar de olho no que você falou. Como é que essa infodemia se manifesta na relação da pessoa que chega no consultório com o médico? Como é que o médico ou o profissional da saúde, né, Kenny, pode tratar isso daí? Ou como é que ele vai receber? Qual é o impacto que ele tem? E como é que fica na relação diária? Eu trabalho muito com a comunicação, a questão de hesitação vacinal, que é uma das 10 ameaças globais. E não tem gente ajudando, né? Não tem. Então, o que acontece? Nós temos que sempre... Existe técnica de comunicação. Hoje, até nem vai ser o tema, seria pouco tempo aqui que nós temos para poder falar, mas a questão de você fazer uma escuta ativa e, ao mesmo tempo, empática. Trazer as suas angústias, não interromper o interlocutor, que é o paciente. Nós, médicos, enfermeiros e todos os profissionais, não, isso daí não. Corta, né? Você já corta. Então, eu só vou dar um exemplo muito prático de muitas das vezes nós não termos ideia, porque vivemos em bolhas, de entender o que está sendo falado no dia a dia. Para monitorar essas questões, eu fico de espiã russa, eu brinco, em grupos de pessoas normais, de bairros, para eu monitorar o que está sendo falado em saúde. Perfeito. E uma das pessoas uma vez soltou assim: esse ano eu preciso tomar a vacina de influenza, porque todo ano eu tomo a da gripe. Eu fui no posto e a pessoa carimbou da influenza. Então, assim, é uma coisa tão, para nós da área da saúde, influenza, gripe, a mesma coisa. Nossa, que absurdo. Muitos de vocês vão falar, só que aquela pessoa comum que frequenta... Eu, no caso eu, que não sou dessa... que frequenta, para ela... Ou seja, e aí, como eu sou espiã, eu fiquei coçando para a intervenção. Eu falei, eu não posso, eu estou num bem maior. Eu falei, deixa eu ver se o grupo se autorregula. E as pessoas ali responderam, não, influenza é a mesma coisa que gripe, você tomou a vacina correta, tal. Então é importante, nós nem sempre temos clareza de que aquela pessoa compreendeu. Então é assim, escutar e tirar todas as barreiras que poderiam... A Kenny fala sobre isso, ela fala sobre simplificar, a lealdade se ganha na simplificação, Exato, isso, né? Às vezes menos é mais, né? Mas a Melissa estava falando, estava pensando aqui o quanto de fato hoje os pacientes eles vêm muito mais empoderados para discutir, né, com o médico o que quer que seja o quadro clínico dele, né? Quando ele vai para uma consulta, ele já jogou no chat GPT o resultado dos exames dele, ele já procurou o diagnóstico dele, Hoje eu estava lendo uma reportagem no Instagram logo cedo de que recentemente um menino descobriu uma síndrome super rara, que quem descobriu foi o chat GPT. Ele colocou lá, ele passou em diversos médicos e ninguém conseguia fazer um raciocínio. Ele por si só foi lá explorando a ferramenta, chegou lá e falou para o médico, olha, mas eu acho que o que eu tenho é isso. E aí, com um pouco mais de, obviamente, que o raciocínio médico também, ele é extremamente importante e é o que faz, no fim, linka tudo ali. Ele fechou o diagnóstico e estava correto. Então, assim, a gente tem que estar preparado para receber esse perfil de paciente. Ele está vindo muito mais empoderado, ele já buscou, ele tem acesso a essa informação, né? Ontem o Jorge estava comentando que o paciente do passado é aquele paciente que não tinha muita escolha. Ele chegava ao médico da família, a família conduzia, o seu pediatra é esse, seu clínico geral é esse, seu cardiologista é esse. Hoje o paciente ele acessa
o médico, ele procura no médico, procura o médico através da conveniência, da localização, a referência de especialidade dele. Então, 80% da tomada de decisão hoje em relação à escolha de um profissional de saúde, ela é por opinião dos outros. Então, quando a gente fala, olha, invista no seu LinkedIn, invista no seu canal do Google, promova a pesquisa de satisfação, né? Hoje 60% dos serviços fazem pesquisa de satisfação, mas só 40% deles fazem pesquisa de satisfação por forma digital. Então, são informações preciosas, porque os pacientes hoje eles estão realmente muito mais ligados, muito mais antenados, e eles estão eles precisam se sentir confiantes quando eles vão acessar um profissional, né? Então, a palavra empoderamento, ela ficou muito gasta, né? Foi muito mal usada, né, nos últimos anos, mas efetivamente é a realidade do que a gente está vendo no consultório. Por isso, quando eu falo o desbalanceio agora, né, ou o rebalanceio dessa equação de poder, ela tá jogando muito mais hoje em prol do domínio da informação e da segurança do paciente e colocando o médico, a clínica e o consultório numa situação de desconforto. E se vocês olharem, e eu quero que vocês rapidamente me digam, isso é um Mentimeter que a gente jogou aqui para a audiência, para perguntar qual a maior dificuldade da fidelização que eles têm dos seus pacientes em uma palavra: o acolhimento, conformidade, informações assertivas, atrito na jornada, bets. Gente, Beth tá jogando. Beth, é isso mesmo? É isso mesmo, Melissa? Alguém jogou bets aqui? Eu acho, da palavra acolhimento, eu acho que, de novo, como muito foi colocado, a questão de segmentação. Existe a pesquisa que mostra que as pessoas acima de 55 anos, 70% delas mostram alguma dificuldade de acesso às ferramentas digitais. E nós vivemos o mundo, graças a Deus, nos incluímos nisso, falamos cada vez mais sobre longevidade. Boa. E existe um público aí, porque eu acho que as ferramentas vieram para facilitar a vida, mas às vezes está facilitando a vida do abaixo dos 50, do 40, do 30. Então, de novo, quando ela fala de segmentação, a importância e pensando em Brasil também, a regionalização. Será que a sua comunicação na região norte está sendo tão clara quanto na região sul, na sudeste? Então, a importância, o acolhimento, ele tangencia essa questão de você também segmentar efetivamente. Hoje aqui todo mundo tem um pai, um avô, enfim. Quem que faz as marcações de consulta? Quem que fala assim, pelo amor de Deus, eu tenho que responder? Porque às vezes até o senhorzinho liga lá. Mas aí vem o QR Code de não sei o que ele precisa antes do... E quando entra no SUS, às vezes é mais caótico ainda. A Melissa estava falando, estou pensando aqui, a gente vive hoje uma dicotomia, a gente tem dois perfis de pacientes convivendo nos consultórios. Completamente distintos. Os digitais, né, que já nasceram lá com tudo na tela, tudo na mão. Então, quer dizer, um paciente digital, a clínica precisa o serviço tem que estar preparado para ofertar uma jornada digital, 24 horas de agendamento, às vezes o horário que ele tem é fora do horário do expediente. E a gente também tem o paciente analógico, né? Como a Melissa falou, aquele senhor que às vezes vai ter uma dificuldade. Então, assim, os serviços precisam estar preparados e prever que todas essas pessoas vão procurar o serviço, elas precisam acessar de alguma forma, né? E muitos vão abandonar a jornada se o serviço não estiver preparado para aquilo. Então, um paciente digital que não consegue facilmente agendar uma jornada, uma consulta de forma online, muitas vezes ele vai desistir, ele vai pular para o próximo da lista, ele achou que a jornada é mais rápida, ele vai lá e agenda. Compensação, uma senhorinha chegou lá no consultório, ela não foi gasto uma energia ali para conversar, acolher, entender o que ela precisa, ela pode se sentir mal atendida e ela não vai retornar ao consultório, né? Às vezes ali na pressa a secretária também. Então, assim, é complexo, né? E a gente, ao mesmo tempo que a gente está avançando um caminho sem volta aí para digitalização, né? Eu ouvi uma frase que eu achei super legal essa semana, que a digitalização hoje já é um conceito básico, né? Então, o consultório ser digital, ter processos digitais, ferramentas digitais ali para você fazer a sua gestão. E eu não estou falando só de um prontuário eletrônico aqui, né? Eu estou falando prever a entrada do paciente de forma digital, talvez um link, meio de pagamento digital para que ele possa fazer da casa dele ou depois da consulta, né? Não precisa perder aquele tempo ali. Envio de documentação de forma digital. Então, a gente tem diversos
plataformas hoje para envio de contrato, prescrições médicas, mas eu também vou ter aquela senhorinha que vai precisar, ai, doutora, você pode imprimir a receita para eu levar na farmácia? Porque eu ainda compro dessa forma, né? Então, a gente realmente precisa estar antenado e preparado aí para conviver com esses dois perfis. E mesmo, eu vou fazer uma coisa da futurologia, Manda. e mesmo que tenhamos essa gama super preparada no meio digital, nós temos um problema que a medicina ainda ela está evoluindo, mas que ainda não evoluiu completamente, as questões demenciais. Então, o que tem dentro da questão demencial que a população que envelhece pode vir a sofrer? 10% relacionado à demência, a questão de deficiência auditiva. Então, pensar em deficiência, você tem uma pessoa 55, 60, 70, com uma deficiência auditiva, ela não vai fidelizar. Você tem que pensar nos processos do envelhecimento. Você tem a questão da própria demência, do esquecimento. Quais ferramentas para adesão daquele tratamento que você prescreveu? Perfeito. Então, eu acho que, inclusive, a questão da longevidade, esse mercado que todo mundo fala, um mercado que está crescendo, e está crescendo, porque a população está envelhecendo Mas, e não está... mas que todo mundo acha que é esteroide bomba, e não é isso, Exato, né? Exato. Só voltar um pouquinho, Ana, na palavra acolhimento ali, que sempre fica, né? Ficou ali, foi a mais citada, Foi a mais eu acho, citada, né? foi a mais citada. E aí, quando a gente fala de acolhimento, né, eu penso muito na questão da humanização, né? Humanização é uma palavra que a gente usa e escuta desde que a gente é criança dentro dos serviços de saúde, né? Mas é interessante como esse tema sempre volta, né? O que acolher, o humanizar? Uma pesquisa recente aqui de 2025, que a doutoralha e a Figel fizeram aí com mais de 1.000 clínicas, em 23 estados, 63% dos pacientes ainda colocam que a humanização é o fator mais importante na jornada do atendimento. É como ele enxerga o atendimento. E quando ele fala de humanização, eles citaram 3 principais eixos. Atenção. Então, eu me senti... O médico está atento ao que eu estou falando, né? Então, atenção. Linguagem simples, que a gente tocou naquele assunto que você falou. Então, saber explicar o complexo de forma simples e acessível para qualquer perfil de paciente, né? Tempo, horário de atendimento, né? As pessoas não têm mais tempo hoje a perder, né? Então, quantas vezes a gente vai para um atendimento, fica esperando muito tempo, né? Então, a gente precisa estar preparado, porque o tempo do paciente é tão valioso quanto o tempo do médico, né? E, enfim, então você vê que vai e volta. São questões básicas, são questões muito básicas, universais, essenciais. E aí, assim, a gente vai daqui a pouco começar a amarrar. Eu gostaria realmente que vocês dividissem com a audiência, né, com quem está aqui, quanta gente legal ouvindo a gente aqui, né, alguns tips, né, sobre especificamente aquilo que vocês enxergam, como é que a gente pode começar do mais básico e talvez caminhando nessa jornada de busca de retenção e da lealdade desse paciente, cliente, no final das contas, essa pessoa que já chega, em muitos casos, empoderada, né, pelo poder do conhecimento na mão. Mas, por outro lado, também, antes da gente mergulhar isso, tem uma ambidestria, uma pomba passando. Nossa. Tem uma ambidestria que eu acho que o profissional da área da saúde, tanto quanto qualquer outro executivo nesse sentido, está vivendo, né? E aí vamos falar, de novo, da dicotomia do paciente hiperdigitalizado do paciente versus não digitalizado. E esse exemplo da demência foi brutal. A ficha caiu aqui, já me veio alguns insights para a gente conversar nos nossos próximos encontros. Ontem veio a notícia que o ChatGPT, o nosso querido ChatGPT, aliás, uma pergunta básica. Quem usa ChatGPT aqui, por favor, levanta a mão. Legal. ChatGPT aqui no Brasil ainda não tem, mas nos Estados Unidos já está com uma nova feature, que é a seguinte, chama Chat Shop. Você viu? O que acontece? Tem um ícone de carrinho de compra no ChatGPT e você está conversando. Chat, amanhã eu vou estar com a Melissa e com a Kenny no painel, eu queria dar uma lembrança para elas. Pô, elas são assim, assada, etc, etc, mas meu budget está ali na faixa de 100, 150 reais. O que eu posso comprar, o que você me sugeriria de uma lembrança para 2 mulheres com esse perfil assim, assado? O chat vai conversar com você, vocês vão perfilar as 2, ele vai dizer, olha, talvez um presente fosse
sei lá, vou dar um exemplo, uma caixinha de som, porque vocês vão ganhar mesmo, uma caixinha de som assim, assim, assado, personalizado, tem essa alternativa dessa loja, dessa loja, dessa loja, que fazem isso, eu já pesquisei o preço. Você quer que eu entre em contato com a loja? Sim, você já entra no sistema de compra da própria loja. Agora, imagina isso para o cenário da medicina. Chat, eu preciso de um fisiatra. By the way, se tiver algum aqui na plateia, socorro. Eu realmente preciso de um fisiatra. Só que eu estou com minha agenda super restrita, eu moro no centro de São Paulo, e eu só consigo das 7 da manhã até as 9 na semana que vem. Você tem algum bom fisiatra? Ele não vai abrir o Google e eu vou ficar olhando no Google. Não, ele vai fazer esse link para mim e vai me dizer, olha, tem esse daqui, ele está bem ranqueado, eu posso já marcar consulta para você. Ou seja, eu estou eliminando uma série de intermediários que os médicos estavam acostumados a entender, e as clínicas como as suas grandes plataformas. Gente, Doctoralia, socorro, tá? Não sei se tem alguém da Doctoralia aqui ou não, mas fica de olho. Da mesma maneira que o ChatGPT vai fazer isso, e ele vai começar a vocalizar, porque o próximo passo é a vocalização, né? É começarem a subir as grandes Siris convencionais. Alexa e Siri não funcionam bem. ChatGPT conversacionalmente funcionam muito bem. Então a gente vai ter mais essa questão aí, esse bololô no meio do caminho. Então, um lado do envelhecimento, da necessidade da humanização, e uma outra necessidade de uma atualização hiperconstante. Essa ambidestria enlouquece, né? Como é que vocês podem dizer para quem está aqui, como é que a gente começa, como é que eles podem começar a lidar com isso? Por onde começar? Isso eu vejo como uma realidade que não tem volta. E vai acontecer, né? E eu acho que o grande diferencial, quando você chega, porque vai estar super... esse funil vai acontecer do jeitinho que você muito bem colocou como exemplo, mas o que vai diferenciar e o que vai depois trazer... Tem aqui A e B. Vai ser a humanização desse meu atendimento, vai ser a minha experiência, e aí o cliente final também vai poder preencher essa plataforma, o ChatGPT, e cada um vai começar a adicionar, colocar as experiências, e ele também vai fazer essa análise e falar, ela foi mais simpática, ela teve mais tempo de consulta, ela foi mais assertiva no diagnóstico, e vai auxiliar também para poder fazer esse funil. Eu acho, e aí sim, eu vejo, nós estamos, e eu vou falar agora em relação à Secretaria da Saúde, nós ganhamos pelo 5º ano consecutivo o melhor serviço público do município, o SUS, né, ou seja, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu esse prêmio. As UPAs têm aprovação acima de 70% da população, então nós temos, de 3 UPAs nós saímos para 34, e a UPA é o primeiro local de choque, aí, a porta de entrada, então mais de 70% aí tem reconhecido os esforços da Secretaria, mas o que vai fidelizar e o que vai fazer? Essas experiências que vão estar sendo também escutadas. Nós estamos internamente dentro da Secretaria tentando encontrar formas cada vez melhores de comunicação com a população, de acesso. E acesso desde as unidades fisicamente, acesso ao profissional, mas também o acesso digital. Eu acho que esse é o grande desafio. Bom, deixa eu só fazer um complemento rápido. Meu reconhecimento, meu tributo à doutora Gabriela da UPA, do Centro, que atende Santa Cecília e Higienópolis, que é a médica que me acompanha, excepcional, totalmente humanizado o atendimento dela. Já tive altas crises de choro e doutora Gabriela lá me segurando o tranco, e ela é a médica que me acompanha. Que felicidade essa declaração espontânea. Depois eu te dou o nome completo dela. Doutora UPA, doutora Gabriela da UPA de Santa Cecília. Maravilhosa. Vai, Kenny. A gente está falando de saúde pública, e por que não pensar também na jornada e na tecnologia na saúde pública, né? O SUS, foi o grande precursor, por exemplo, do conceito de open care, de você pegar toda a rede que você tem de saúde e você compartilhar a informação, o que é um baita de uma encrenca no mercado privado, né? Que cada hospital, cada laboratório, ele acaba retendo a sua informação e às vezes não compartilha. Essa semana eu tive num evento que a gente falou um pouquinho disso, que é um grande desafio aí pela frente, para a gente poder integrar isso tudo. O paciente do privado também vai para o público eventualmente, mas, enfim, tem muita coisa legal, né? E aí, quando você fala dessa dicotomia, Ana, só para complementar também, eu voltei a pensar na jornada, né?
porque o paciente tem a sua jornada digital, onde ele tem esse acesso, mas o que fideliza de verdade o paciente é quando ele é feliz em toda a jornada de atendimento, né? Então, e um dado que é grave, 72% dos serviços de saúde, estou falando de clínica, de consultório, de hospital, não mapeia a jornada do cliente. Isso é dado recente, 2025. 72% dos serviços não mapeiam a jornada do seu cliente. Né? E o que é a jornada do cliente? Falaram bastante no último painel sobre isso. Mas né? não entraram no detalhe. Não entraram no detalhe, mas é aquilo que, resumidamente, assim, toda a interação que você tem com o seu paciente, desde o momento quando ele tem uma busca, uma necessidade, que ele busca o profissional, até o momento que ele sai do serviço e ele retorna, ele fideliza, aí você retém esse cliente, né? E aí ele começa a te indicar. E aí você tem o que a gente chama de mais magnífico, que é você tem uma redução do seu CAC, do seu custo de aquisição do seu cliente. Por quê? Porque ele está tão feliz que ele transborda aquele médico, aquele serviço, aquela fisioterapia, assim, você precisa ir lá, enfim. E aí você começa ele vai oxigenando mais pessoas, vira a corrente do bem. Né? Então, a jornada feliz do paciente, desde o início da captação ali, passando por uma boa experiência de acesso ao agendamento, de confiança quando ele procura você na internet, ele acha que você tem uma boa avaliação Já no uma Google. política de reembolso, né? Vou puxar a sardinha agora para o meu lado, vou falar um pouquinho. Temos mais 2 minutinhos, manda bala. Mas, hoje eu atuo numa startup e a gente está desenvolvendo um produto de crédito para viabilizar reembolso cirúrgico, por exemplo. Né? Então, você ter um produto desse dentro do seu consultório é um baita diferencial. É você fazer uma jornada mais feliz para o seu cliente. E para o médico também, que vai receber isso em adiantado, à vista. O pessoal está ali do time ali, está dando risada ali, que eu já estou aproveitando para divulgar aqui o que a gente tem de bom também. Mas, enfim, são pontos que fortalecem a jornada, você ter atrativos diferenciais e que o paciente se sinta bem acolhido e transite por tudo isso. E no final também dessa jornada, quando ele depois do atendimento, ele vai embora, você oxigena esse paciente, você continua ofertando para ele comunicação, nutrição. Então, você tem um bom canal de comunicação, um Instagram que seja um site onde você posta conteúdo com as principais dúvidas, com temas relevantes para as pessoas da faixa etária que você atende, da especialidade que você atende, que você lembre dele em datas comemorativas, né? Que você mande uma mensagem e que você lembre dele quanto aos retornos, né? Ele comentou, o cara do Xerox lá, que daqui a 6 meses você sabe que vai acabar o seu Xerox, você já entra em contato. Às vezes a gente esquece de fazer isso dentro dos nossos serviços, né? Olha, está na hora do seu retorno, quero te ver de novo, como é que você está? E eu trabalhei num serviço que a gente criou uma rotina de ligar para o paciente no dia seguinte após a cirurgia dele. Ligar mesmo, a gente ligava, mandava uma mensagem, me fala como o senhor passou a noite. Assim, a devolução que a gente tinha dos pacientes em relação a isso era uma das coisas que eles mais lembravam no NPS. Né? Então, você vê que, apesar de toda a experiência de tecnologia que se oferta, o que eles mais lembram ainda é aquele contato que você fez depois. Então, coisas que vão agregando valor. Então, assim, se eu tiver que resumir aqui, eu acho que o nosso dever de casa enquanto serviço é mapeie a jornada do seu paciente de cabo a rabo, elimine o que não agrega valor, né? Simplifique as coisas, desburocratize, procure soluções digital para tudo. Inteligência artificial é uma delas, bot de conversa para tirar dúvidas é uma delas, poupa tempo da sua secretária, enfim, tem muita coisa boa aí disponível de forma muito fácil hoje até na internet para você melhorar a sua jornada. Boa. Gente, a gente está terminando uma última em uma frase para cada uma de vocês. Depois eu vou pedir para vocês dizerem como o pessoal pode encontrar vocês, as redes, por gentileza, isso é muito importante. Se você, Mel, pudesse pegar alguma coisa, uma parte boa dessa jornada de fidelidade e lealdade da iniciativa privada e levar diretamente para a iniciativa pública hoje, qual seria? E vice-versa, Kenny, se você pudesse pegar uma melhor prática da saúde pública e internalizar amanhã na saúde privada, o que você faria? Eu faria a questão, né, da agilidade, comunicação clara e confiança. Eu acho que experiências dos dois lados, para que pudesse fortalecer a questão de fidelização, lealdade desse paciente, desse ser humano. Vou falar ser humano, que é nem cliente, nem paciente, é um ser humano pessoa, na sua potencialidade. Boa. Okay. Olha, tem muita coisa, mas assim, recurso, né? Recurso é uma coisa que a gente tem de forma mais abundante, normalmente em iniciativas privadas, né? E que acaba faltando. Mas tem uma frase que eu gosto muito
do Sérgio Mário Cortella, que é faça o melhor que você tem com os recursos que você tem, até que você não tenha recursos para fazer ainda melhor. Perfeito. Né? Então, acho que, independente disso, acho que a gente pode desenvolver boas jornadas e bons processos aí em qualquer lugar onde a gente estiver, desde que a gente se proponha a fazer, né, e não tenha preguiça aí de fazer o nosso dever de casa mesmo. Como a Melissa falou, você vê 70% de índice de satisfação dos pacientes SUS dependentes utilizando um serviço que tem um volume de atendimento de... As UPAs pequenas, eu me lembro que na época do Covid era 1.000, 2.000 pacientes dia, né? Então, você imagina o volume. Isso aí é louvável. Assim, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, viu? E é muito legal a gente ouvir isso, né? Do setor público. Dá muito orgulho aí do que a gente faz. Eu tô com o coração quentinho, roxo e vermelho por dentro agora. Mel, como é que a gente te encontra? Como é que o pessoal daqui pode te achar? Primeiro, convido todos a seguirem as páginas oficiais da Secretaria Municipal da Saúde. Então, o Instagram é SaudePrefSP e lá todas as atualizações, inclusive questão do metanol, que é relevante para a saúde pública, está lá. Vocês sigam e tem os canais oficiais, a página oficial. Eu tenho um Instagram também, doutora DRA Melissa Palmieri. Nesse Instagram eu também acabo falando bastante de atenção primária, prevenção. Eu sou muito preventiva, então vocês vão ver bastante sobre esse tema em atenção primária. E das sociedades que eu faço parte científicas, tem a Brasileira de Imunizações, que tem uma página chamada família.sbim, SBIM, e lá fala todos os calendários de prevenção relacionados às vacinações públicas e privadas, que é relevante para que nós tenhamos qualidade de vida, que as vacinas também estejam em dia. Não custa lembrar, né? Vamos lá, isso mesmo. Kenny. Acho que LinkedIn, né? Acho que é um canal fantástico aí de networking, de comunicação para a gente achar as pessoas. Então, Kenny Bahia, tá como o meu sobrenome. Meu Instagram também, Kenny Bahia. Acho que é isso, gente. Acho que eu não tenho mais muito outros canais, não. Em breve a página do Medban. O Medban, com certeza. Eu esqueci do meu LinkedIn. Também, nome e sobrenome, é isso. Gente, é isso. Muito bom, mulheres na frente, mulheres pilotando esse manche cada vez mais e com esse olhar que é assim, legal testosterona, mas a gente precisa de mais estrogênio e progesterona porque é da onde sai a consistência das atuações, né? Disciplina, consistência e constância. Uma salva de palmas para ela, só isso que eu posso pedir. E agora quem vem? Renato Grau, acho. Renato Grau e a equipe dele chegando para mais uma continuidade do nosso bate-papo. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Brigadaça. Prazer. Bora.